vestida de mim, em nome daquela bela menina do retrato que corria descalça pelas ruas da Bahia, por ter aprendido desde cedo a ser dança, movimento, encenação e folia. Eu ando assim, espalho-me, sonho-me, procuro sentir bem de perto o que faz pulsar meu coração. Quero me saber assim, nos detalhes, plena da cabeça aos pés, meus olhos, lábios, seios fartos. Ai, meu Deus, olha que pele, que cor, que cabelo. Eu sou um tudo. Óbvio que às vezes, nas voltas da lua, a maré baixa, viro as costas para o espelho. Às vezes, me pego a ouvir as vozes de não. E num lapso de tempo, esqueço quem sou, perco-me na multidão. Mas a roda gira e vira ciranda. E dentro de mim, uma chama faísca, uma moleca grita, vamos incendiar. E assim eu vou, sensual, única, amostrada, encantada, no exercício teimoso de me reconhecer com as tantas formas que encontro de me amar. Boa noite, estamos aqui com mais uma live do Fotobiografias e Narrativas e nesse momento estamos retomando as lives de 2019, 2020, 2021, 2022. A gente começou com as lives em 2021 e naquele momento, em 2019, aliás, nosso primeiro encontro do Fotobiografias e Narrativas, e 2020 fomos obrigados a caminhar para a live por conta da pandemia. E foi 2021 com algumas lives, depois 2022 continuamos com lives, já realizamos cerca de 22 lives, né, do Fotobiografias e Narrativas. E nesse processo, de lá para cá, 2019 para cá, já foram fotografadas mais de 70 mulheres, né? E essas experiências, né, que fomos acumulando ao longo desses quase 4 anos do Fotobiografias e Narrativas, são publicizadas, né? A gente dissemina, a gente apresenta por meio dessas lives, né? Que a gente tropeçou nas lives, não foi uma coisa intencional, planejada. Da mesma forma que o Fotobiografias e Narrativas não foi planejado, né? Foi acontecendo durante todo o processo. A gente como eu e Nildes, né, que somos parceiros nesse projeto, os sócios do projeto Fotobiografias e Narrativas, nós somos educadores, então temos a mania de sistematizar, de organizar. E aí isso virou um projeto e estamos tocando ele desde 2019. Então, qual é o negócio agora? Estamos em 2023 e essa é a primeira live de 2023. E é uma live esperada por conta de que tem muita história para poder contar. E a gente espera agora trazer as mulheres que foram fotografadas em 2022, as que foram fotografadas em 2023, para conversar com a gente sobre temáticas diversas. E cada mulher que chega, traz sua senha, traz sua história, traz sua experiência, as suas motivações para realizar o fotografia, para participar desse projeto. São amigas, são ilustres desconhecidas que se tornam conhecidas quando chegam em nossa casa, em nosso quintal, em nosso estúdio, e tem histórias para poder contar. E vivemos um momento de muita ebulição em tudo quanto é área, né? Na área econômica, na área social, na área cultural, na área artística, e as discussões sobre o feminino são infindas e se dividem, né, subdividem. Então a gente espera estar navegando também, navegar no mar da história, né, conversando com vocês sobre as nossas experiências a partir de ensaios fotográficos femininos. E então, inaugurando 2023, nós trouxemos, né, Kátia Janaína, que vai conversar com a gente sobre a temática Vestida de Mim. Então, esse trabalho, esse projeto com a live, né, a partir de 2022, 2023, um patrocínio exclusivo, né, do estúdio Dentro de Casa, que tem apoiado essa nova experiência. Até então a gente tinha feito só lives a partir do Instagram,
e Nando convenceu a gente de que, pô, dá para fazer live, velho, dá para fazer uma live diferenciada, né, que documentada e tudo mais. Então a gente está nessa nova experiência no estúdio dentro de casa e a gente espera, a partir de agora, começar um lance novo com vocês, numa retomada 2023, retomar as lives e contar histórias mensalmente, 2, 3, 4 histórias para vocês. E a gente convida as mulheres que já participaram do Fotobiografias Narrativas para acompanhar o trabalho da gente, convida o público que já seguia no Instagram, que segue o Fotobiografias Narrativas no Instagram, no Facebook, a acompanhar essa nossa trajetória. Então, sem mais delongas, vamos agora partir para a apresentação, né, para conhecer a nossa convidada de hoje, que é Kátia Janaína. Eu pedi que a Kátia Janaína já se apresente e comece esse nosso bate-papo. Bom, boa noite. Eu sou Kátia Janaína, 31 anos, na verdade, quase 32. E desde já agradecer esse momento, né, essa oportunidade que o Fotobiografias pode trazer para a minha vida. Pensar que a Alagoinhas, ela me acolheu. Na verdade, eu sou filha do subúrbio ferroviário de Salvador. Né, hoje estou na cidade e atuo como professora, digo que só estou enquanto professora, né, nesse processo de formação continuada. Trabalho com língua estrangeira, que de certa forma, para alguns ainda é um tabu, mas eu vejo que a gente está num processo de construção, né, que esse processo de construir, reconstruir-se, de pensar na educação, ela sempre é uma pedrinha por vez. Então, assim, desde já, agradecer a oportunidade, a Nildes, a Heitor, né, que está aqui comigo nesse momento, trazendo um pouco dessas narrativas construídas através das imagens. Então, assim, vestir-se de mim, né, foi como eu escolhi para dar a introdução a esse processo da nossa live, trazer um pouco da minha história, né, a partir das memórias da fotografia, né, com um quintal maravilhoso que onde foi realizadas as fotografias, que a gente consegue se sentir muito acolhido nesse espaço, nesse lugar, né, a parceria que a gente percebe dentro dessa construção dessas fotografias, que a gente sempre vai ter um pouco mais de narrativa ou de memórias ou relações afetivas para construir, né, quando a gente vê e revê essas fotos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, Kátia, para começar, para retomar para as pessoas que acompanham o Fotobiografias Narrativas, para retomar o Fotobiografias Narrativas e a trajetória, como é que ele funciona. O projeto funciona, a gente trabalha sempre com a ideia do antes, o durante e o depois da fotografia. Então, esse antes, durante não foi uma coisa também pensada, né? A gente foi aprendendo com isso, que tem uma história antes da fotografia, que é a conquista, né? O convidar para a fotografia, e esse convite à fotografia, ele acontece, a resposta às vezes vem depois de um mês, depois de 2 meses, uma semana. Tem gente que é rapidinho, tem gente que demora 1 ano para responder a isso, para poder chegar até nosso estúdio. E tem o durante, esse antes também, falando um pouco do antes, é a preparação, toda a preparação, é a conquista para poder fazer o ensaio. E nesse antes também tem ideia da pesquisa, né, da fotografia. A gente sugere que a modelo ela pesquise na internet referências e tudo mais. Essa ideia de referência é interessante, porque ela às vezes amplia a expectativa, às vezes dá medo, porque a mulher ela começa a se pensar, ela fala assim, pô, eu não consigo ser modelo como essa modelo, né? Assim, eu não consigo pensar assim, eu não consigo modelar, me apresentar, posar como essa modelo. E aí, do meio do processo, ela descobre que ela não precisa. A outra é só uma referência. A modelo pesquisada é só uma referência. E no processo do antes ainda, ou no durante o ensaio, ela descobre que ela é modelo de si mesma. Ela tomou aquilo como referência só para pensar o look, para pensar o lugar, para pensar as condições. Mas aí, depois, ela descobre que a referência principal dela é ela mesma. Isso é durante, o antes da fotografia. E aí vem o durante, que é toda experiência. O durante a experiência fotográfica, e aí a mulher vai se encontrar com as expectativas que ela criou, né? Vai encontrar com pode se superar, né? E vai criar situações de se repensar, de se reencontrar no durante, e é a experiência, viver a experiência. E a gente chama de experiência, não chama de experimento, porque não está pronto.
embora tenha um roteiro fotográfico, né, Kátia? A gente segue sempre com roteiro. Embora tenha um roteiro fotográfico, embora tenha a pesquisa das fotografias para poder seguir, né, as referências, mas é uma experiência porque a gente acaba burlando o roteiro, né, e constrói uma outra história a partir desse roteiro. E tem o depois da fotografia, que receber as fotografias, perceber como é que foi fotografado, ter na mão esse olhar de dois fotógrafos, né? Se perceber a partir de outra perspectiva, e também esse momento da live, né? Esse momento da live faz parte desse depois da fotografia. Então, a partir disso, Kátia, eu vou pedir para você que você comece falando para a gente assim, como como foi o seu antes da fotografia. E aí você fala que antes da fotografia você teve outras experiências e tudo mais. Eu perguntei para você na construção do nosso roteiro se você tinha outras experiências e tudo mais. Aí você pode falar para a gente como é que você chegou até o Fotobiografias Narrativas, retomando um pouco dessa sua história com a fotografia que é bonita. Bom, na verdade, a fotografia comigo ela vem desde a minha infância, né? Eu lembro muito bem que meu pai ele tinha uma Kodak, que utilizava filme ainda, e a gente sempre teve muito esse processo, né, de tirar foto, armazenar. Como eu digo, fotografias é memória, fotografia é afeto. Então, assim, eu sempre tive muita relação com a imagem, com a fotografia, no sentido de memória, né? Sempre gostei de me expressar, sempre sorrindo. Então, assim, a fotografia na minha vida, ela vem muito desde cedo, desde a minha infância. E um outro momento que começou a marcar a minha vida com a fotografia foi quando eu estava na pré-adolescência, entre 13 e 14 anos mais ou menos, e eu comecei a fazer, né, dança, depois segui fazendo teatro, e o meu primeiro momento com o encontro à fotografia, como é que eu posso dizer assim, fotografia de estúdio, fotografia com roteiro, foi na construção de uma peça, na minha pré-adolescência. Então, assim, meu primeiro contato realmente com a fotografia de modo profissional foi desde a minha pré-adolescência. E eu nunca tive essa vontade de me expor. Não por medo ou por vergonha, que desde já eu me coloco como uma pessoa muito fácil de ser expressada. Diga-se de passagem que no quintal de Heitor e de Nildes fiquei muito à vontade, né? Tanto que o nu artístico, para mim, eu acho que ele soou de forma muito leve, muito satisfatória, que acredito que para muitos seja o maior medo, né? Você se ver através de uma câmera, né, ver o seu eu, se ver através de uma câmera e perceber, né, na verdade, quem é você por detrás disso tudo. Então, assim, o contato com a fotografia vem desde a pré-adolescência. Um outro momento, né, que a pandemia ela veio como um divisor de águas na vida de muitas pessoas, digo que principalmente na vida de muitas mulheres, que foi assim comigo. Antes dos meus 30 anos, né? Depois eu já estava coincidindo de fazer 30 anos na pandemia. Digo, né? Eu acho que todas as mulheres devem se representar que os 30 anos, ela, além da idade física, ela é uma idade cronológica atemporal. É um momento que a gente se reconecta, que a gente se redescobre, e foi o que eu busquei para mim. Eu fiz parte de um concurso, né? Um concurso online, a gente estava em pandemia, né? Para escolher a garota plus size. Eu me identifico como uma mulher preta gorda, sim. Né? A gente precisa saber quem é a gente para a gente entender os lugares que a gente tem que ocupar e onde precisa estar. E foi através desse concurso que eu fiz as primeiras fotografias realmente profissionais. Né? Fui convidada por uma marca que é da Duda Pimenta, né? Não sei se pode fazer. Qual foi a idade que você tinha? Eu estava entre 29 e ia fazer 30 anos. Ah, certo. E aí eu fui convidada pela Duda Pimenta, uma marca de lingeries plus size, né? Que ela vai muito além de um corpo físico, né? Ela vai para um corpo emocional. E eu fui convidada, né, por Gerleia, e a fazer umas fotografias para divulgação dessa marca. E essas fotos foram feitas em Salvador, em Itapuã, conhecida como Pedra do Sal, e já foi uma fotografia bem profissional. E a partir daí, eu lembrei de um sonho de pré-adolescência, né? Algumas meninas com 15 anos querem fazer book. Eu também quis e sempre tive a vontade de ter meu book. Não tive com os 15, mas tive com os 30. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Mais uma vez, né? Esse processo do lidar com fotografia de modo profissional e depois você se reconectar através dessa fotografia. E durante esse período de pandemia também foi quando houve o primeiro contato, né?
E aí eu fui conhecer Nilde, conhecer Heitor em um momento fotográfico. Eu estava fazendo a dança do ventre, né? Também sou dançarina de dança do ventre. E fui convidada, né, pelos fotobiografias a fazer essas fotografias, né? Essas narrativas. Ainda tive um pouco de resistência, não foi fácil. Né? Não posso dizer assim que de imediato aí eu concordei. Né? Depois me deu um olhar de curiosidade e eu fui entender o que era o projeto, né? É como ele traz. A ideia da fotografia, a gente tem todo um processo, o antes, o durante e o depois. E eu lembro que no finalzinho, já nos últimos momentos que já estávamos todos cansados, aí eu falei assim, agora está explicado o quanto é trabalhoso pensar em ser modelo e ser fotógrafo, porque todo um contexto envolvido nesse processo de formação da fotografia e da própria memória também, né? Porque cada pessoa vai ver sua foto como uma memória, ela vai construir uma relação com ela, ou afetiva ou não, que a gente sabe que a imagem ela pode construir, destruir e reconstruir também. Então, Kátia, é o seguinte, você conta essa história. O que eu estou curioso em relação a isso, em relação à sua história, e antes de chegar na experiência com a fotografia, antes de chegar no durante a fotografia, na experiência com fotografias narrativas, você falou desse olhar que você tinha. Você falou assim, que você tem fotografias de sua mãe grávida, né? Você tem muita fotografia em casa. Sim. E você falou um pouco dessa sua relação que você tem, é comum para você a ideia da fotografia desde a infância. E você falou desses arquivos que você guarda e tudo mais. Como é que essa história, qual é a memória que você tem da Kátia menina? Como é que foi a Kátia menina? Eu sempre, na verdade, fui uma criança, como a gente coloca, né, muito levada, muito peralta. Tenho alguns arquivos fotográficos realmente contando, né, apesar de parecer que eu sou uma pessoa lá dos anos 80, não sou dos anos 90, mas eu conheci o binóculo, tenho isso como uma memória afetiva muito boa, assim como essas fotografias, né? Meu pai, ele já tinha uma câmera, uma Kodak, lembro como hoje, e a gente tinha um cuidado de tirar fotos, principalmente de encontros em família, né? Na minha infância, na minha pré-adolescência, de meus irmãos, dos meus avós. E a gente tem alguns arquivos de foto, que a gente tem a cultura ainda de ter a revelação das fotos e guardar isso como memória. Então, assim, na verdade, a fotografia, ela perpassa por minha vida desde antes do meu nascimento, que a gente tem fotos, né, que não era muito comum para nossa geração, para alguns, né, ter fotografias da mãe gestante ou ter essa relação do álbum de casamento, né, que a gente sabe que em alguns contextos sociais isso era muito escasso. Então, assim, a gente tem essas memórias fotográficas de modo geral do casamento da minha mãe, da minha gestação, da minha primeira infância, né, de meus irmãos que eles também vieram um pouco depois. Tem uma história por detrás disso. Na verdade, meus irmãos só eram filhos de meu pai. Mas a gente tem essas memórias também porque todos foram criados juntos. Então, a fotografia na minha vida, ela sempre está associada à ideia de afeto, afetividade, à ideia de memória, à ideia do saber realmente quem é você e de onde você veio. Né? Eu gosto muito de usar o termo ancestral, ancestralidade, principalmente quando a gente entende desse lugar que é esse termo, né? Porque muitos usam como moda, ou por modismo, porque ficou uma palavra de fácil conhecimento, mas por detrás, né, dessa ideia da fotografia, dessa ideia da memória, existe também esse processo, que é se reconhecer o seu lugar, a sua raiz, de onde você vem. Aí uma outra questão disso aí você falando agora eu fiquei pensando, falando da busca das referências na internet, né? De buscar referências na internet, que eu lhe pedi, como a gente normalmente pede a todas que façam isso. E aí, vamos fazer uma ligação dessa ideia, dessa construção dessa memória sua, memória fotográfica, memória... Né? Porque a gente chama uma coisa de fotobiografias narrativas é que a gente não considera a fotografia só a fotografia física, mas memórias que você tem de você mesmo, da sua história, tudo mais, o que você guarda de imagem de você. E aí eu quero fazer um link agora para a gente conversando dessa ideia das fotografias que você tem, os arquivos fotográficos que você tem físicos, com a pesquisa que você fez agora. Como é que foi fazer essa pesquisa? Essa mulher que tem imagem de si, tá? Como é que foi fazer a pesquisa
para poder fazer as fotografias com a gente? Como é que foi encontrar na internet mulheres de referência para poder fazer fotografia com a gente? Como é que foi essa busca sua? Na verdade, a minha vida ela sempre foi construída por provocações. Né? Eu sou a caçula de 2 meninos, então eu sempre tive muita superproteção. Então, eu nunca gostei de me sentir apenas nesse lugar de superproteção e não perceber que eu também aprendi a me proteger. E aí, quando eu pensei nessas fotografias, né, como construir esse antes, né, das fotografias, as minhas referências, ela foi muito do que seria provocativo para mim. O que é o provocativo, né? Eu não gosto da ideia do padrão, eu gosto do provocar, eu gosto de me sentir provocada, eu gosto de me sentir desafiada, né? E as fotografias que eu tenho em casa, da minha infância, da minha pré-adolescência, da minha família de modo geral, são sempre mostrando a afetividade, as pessoas que a gente tem, as relações afetivas. E quando eu fui pensar no roteiro do Fotobiografias, eu fui me provocar, eu fui me questionar. Quem sou eu? O que é que eu quero para mim, né? O que é que eu posso trazer para mim? O que é que eu posso explorar do meu eu, né? Como eu digo, a gente chega principalmente a gente mulher, quando ela chega numa determinada idade de 30 anos, até porque dessa ideia que a sociedade impõe um padrão feminino, a mulher tem que estar casada, a mulher tem que ter filhos, a mulher tem que ter uma profissão, e eu diante da perspectiva do padrão, eu pulei essa etapa da minha vida. Preferi primeiro estudar. Eu preferi primeiro buscar outros conhecimentos. Eu me provoquei ao sair do meu lar. Né? Eu digo sair do meu lar, que eu preferi sair de Salvador, vim morar em uma outra cidade do interior que ninguém me conhecia. E que eu precisava também me conhecer. E a partir disso também foi que eu fui pensando as referências das imagens que eu busquei para construir do meu eu. Né, ou para reconstruir também do meu eu, né? Talvez eu não tenha te contado, mas em outro momento que eu estava repensando as fotos e visualizando também esse olhar da delicadeza. Eu nunca me vi nesse olhar da leveza e da delicadeza, que eu sempre me acho, como meus alunos também gostam de me colocar, né? Ou debochada, porque eu sempre tenho um senso de humor muito leve, né? Eles dizem que eu tenho um senso de humor muito leve, ou desse lugar de rigidez. E aí eu fui me perceber também, ver como referências esse lugar da delicadeza. Eu lembro de uma das referências, que foi exatamente quando eu entendi o que era o nu artístico, que só era uma flor e uma área vegetal, e o meu corpo, e o meu eu. E isso para mim foi maravilhoso, né? A mesma ideia de emoção, sensibilidade, leveza, né? Que normalmente não é isso que eu apresento. Pelo menos é o que eu digo para as pessoas dizem de mim. Sou uma pessoa dengosa, sim, sou uma pessoa dengosa, mas eu nunca apresento, ou eu acho que eu apresento esse lado sensível, esse lado emotivo, né, esse lado dessa leveza que a gente precisa ter. Então, eu sempre busquei as referências nas imagens, o que me provocasse. Tanto que foi assim que a gente chegou no artístico. E eu lembro também que foi o momento do auge do filme Mulher Rei. E aí, dentro desse processo de construção, eu fiquei refletindo na palavra mulher rei. Até porque o rei, né, sempre é uma figura masculina. E por que uma mulher com o nome de rei? Por que não a mulher rainha realmente? E eu entrei nesse lugar de provocação para pensar esse roteiro. Pronto, aí tem essa... Aí do antes dá para caminhar um bocado, só no antes, já viram, né? Prestar atenção nisso. Tem muita coisa no antes que a gente construiu um roteiro para poder chegar nesse momento aqui agora, conversamos muito, mas tal qual o ensaio, a live também é essa experiência de construção. A gente não consegue ficar contido naquilo que foi estabelecido no roteiro, porque outras coisas, outras memórias surgem, outras ideias surgem, a gente caminha. E essa ideia de fotografias narrativas e essa ideia também de registrar, documentar o fotografias narrativas, porque ele diz muito. É uma experiência que quem conhece, né, se assusta com a amplitude, né, com a polissemia, né, com a capacidade de dizer que tem o fotografias narrativas, expressar. Então, já fazer essa conexão durante a fotografia, Kátia, você já trouxe um pouco dessa experiência do cenário, das motivações, e aí tem uma coisa que me intrigou também, né? Durante a fotografia, no depois da fotografia, que é justamente isso. Uma coisa é a sua entrega, né? A sua entrega para o ensaio, a sua tranquilidade durante o ensaio, né? E a leveza também.
Claro que eu tinha visto prestar atenção isso no palco, a sua tranquilidade, porque não é um corpo, não é um corpo esguio, né, flutuante no palco. É uma pessoa que se diz que se taxa fora do padrão, isso, aquilo outro, né? Isso não é para dança, não é para isso, não é para aquilo outro, e está você flutuando no palco, né, da dança do ventre, acho que foi no Templo das Deusas, não lembro agora. Na verdade, foi um evento, né, da dança do ventre, que a gente contava, né, a narrativa de várias deusas, né? A gente pegava um panteão de deusas e de diferentes, realmente, etnias, de diferentes culturas, para a gente trazer esse encontro, né, da Noite das Deusas. Na verdade, foi lá que a gente se começou, assim, ter nossos primeiros encontros, eu, Nídios e Heitor. Então, esse trabalho com Lucivânia, e aí essa produção dela lá, e aí eu fiquei pensando assim, durante o ensaio fotográfico, a boa surpresa é que você, o tempo inteiro, você fala um pouco disso, aí, porque eu estou trazendo esse link da imagem na sua infância, da criança que foi fotografada, dessa construção que você vem fazendo, dessa construção que você, essa construção de alta imagem que você vem fazendo, porque o que durante o ensaio transborda, né, mostra muito isso. Mostra essa tranquilidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi para você agora? Como é que foi o ensaio fotográfico, né? Assim, eu quero falar, a pergunta é sobre a experiência corporal. Muito mais do que falar da gente, da sua experiência corporal durante o ensaio, né? Como é que é isso? Como é que você percebeu o ensaio na sua pele, no seu corpo? Como é que foi isso lá durante o ensaio? Acho que não é à toa que eu escolhi Vestir-se de Mim, né? Dentro da proposta, que a gente tinha que desenvolver uma temática. E aí, essa leveza do entender que eu tenho um corpo, e que eu faço parte desse corpo e que eu sou esse corpo. Né? E quando a gente vai para as fotografias, a gente começa naquele quintal fantástico, que eu digo que a ideia da fotografia também está nessa relação afetiva. Né? Você tem as pessoas lhe acolhendo, você tem um lugar que lhe acolhe, você tem uma leveza, como se você já fosse parte daquilo. Então, assim, eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou no sentido de que o que eu quero representar também. Mas no momento fotográfico, de modo geral, eu fui me permitindo viver e me sentir provocada. Né? O que é que eu posso explorar além do meu corpo? Porque é muito comum. A gente que tem uma rotina, a gente que tem nossas vivências, nossas experiências lá fora, a gente parar para pensar o que eu posso explorar de mim. Isso é um lugar desafiador. E eu me permiti esse explorar-se de mim, né? A gente tem um roteiro até também, né? Um roteiro artístico. Eu fiz algumas escolhas musicais. E aí, assim, dentro dessa leveza dessas escolhas musicais também, eu me deixava provocar por esse lugar dessa música, dessa letra dessa música. E eu lembro, muito engraçado, eu tenho uma relação muito afetiva com animais, né? Eles têm um gatinho em casa e um cachorro. Então, assim, o tempo todo, por algum momento, eles também estavam fazendo parte daquilo. E a gente socializava, eu socializava com eles, né? E aí eu percebendo dentro desse processo de você se sentir parte daquilo, então você se sente em casa, você se sente no seu lar, então você liberta seu corpo. Em nossas casas, pelo menos eu penso assim, eu vivo o meu eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Né? Eu vou transitar quem sou eu, como é meu corpo, como o meu corpo se configura, onde está um sinal, onde está uma marca, né? Um sinal, uma marca, uma cicatriz, é uma memória. E eu não tive vergonha, porque quando eu pensei nas narrativas, pensei na proposta que é o Fotonarrativas, eu pensei em memórias, então eu não tinha vergonha de mim. Eu sabia que eu queria me provocar e eu precisava desse lugar de provocação. E aí eu lembro que em um momento chuviscou. E a gente só precisou tirar os aparelhos, mas assim, ainda assim foram feitas algumas fotos, aproveitando esse momento de ficar nublado e de ficar ensolarado. E a gente percebeu, e eu me permiti também, né, perceber, não tive medo da chuva, por sinal, eu gosto muito de chuva. A gente precisa aterrar. E aí, assim, a gente não saiu, a gente aproveitou o que estava acontecendo ali, né, dentro da proposta do que eram essas fotografias, e eu me permiti esse eu. Eu lembro que Nildes, ela fez uma fotografia que tinha algumas flores por detrás. E quando eu vi a foto na câmera, não tinha nem visto em um outro lugar. Nildes tirou a foto, pediu para segurar uma florzinha, acho que assim. E aí que eu olhei, eu falei, nossa, essa sou eu. Quase não me reconheci nessa imagem, né? Por conta desse me permitir ser explorada.
esse espaço da exploração do eu que tinha dentro de mim também, do eu que tem dentro do meu corpo. Então, assim, foi muito leve, eu digo que foi muito leve. Ao mesmo tempo que é cansativo, foi muito leve. Tanto que a gente não percebeu, né, o tempo que a gente estava ali, né, envolvidos naquele contexto. Eu acho que foi um envolvimento... como é que eu posso dizer assim? Um envolvimento conjunto, né? Nildes, Heitor, o quintal, os espaços, os momentos, eu me permitindo. Nildes, ela gosta de provocar. Eu tenho um brinco, eu tenho um lenço, eu tenho tecido. E eu sou essa pessoa que eu me permito, sim, ser provocada. Opa, vamos usar o lenço, vamos trocar o brinco, vamos escolher outro tecido. Sabe? De buscar. Como o Heitor colocou, né? A gente monta um roteiro e algumas coisas fogem dele, outras aparecem nele. É todo um contexto. Eu acho que todo mundo, todas as mulheres que fizeram parte desse processo, elas se perceberam numa construção e no momento das fotografias, elas se reconectam com outros eus. Eu digo que outro corpo, o outro olhar que existe dentro da gente, que às vezes a gente não conhecia. A gente vai descobrir naquele momento. Né, a ideia do provocar, né? Nildes e Heitor gostam de fazer isso e é bom. Aproveita porque é um lugar provocativo maravilhoso, com uma sensação de muita leveza. Depois dessa conexão que você fez com o antes da fotografia, extraordinária, retomando memória fotobiográfica, essa ideia da fotobiografia foi uma ideia que eu construí. Eu quero trazer aqui uma das idealizadoras do Fotobiografias Narrativas, que é a professora Fátima Berenice, e a ideia também da conversa narrativas com a professora Áurea. Preciso retomar essas duas pessoas que foram as pessoas as professoras que conversaram comigo sobre essa ideia, né? E essa ideia, acho que eu não falei disso aqui ainda em nenhuma live, eu falei por alto. Essa ideia surge em 2018, depois da minha dissertação de mestrado, que a construção é feita por 4 meninas, né? Então elas narram elas falam da perspectiva dela da sala de aula e do intervalo. E elas falam muito disso e falam com muito detalhe dessa situação, né? Do que elas viam na sala de aula e no intervalo. E daí a gente traz a ideia, na discussão da dissertação, a gente começa a falar de que essa fotografia não é fotografia só física. Então, todas as imagens que a gente tem da gente mesmo, né? E eu, no meu memorial, eu construo a partir das imagens que eu tenho, do besouro verde que eu via, do carrinho azul que eu tinha e tal, dessas histórias. Então, essas imagens. E você faz muito bem essa conexão, né, da sua infância, né, da sua adolescência, das suas primeiras experiências com a fotografia profissional e tudo mais, chegando até a fotografia com a gente e essa conexão com o durante. Aí eu vou pedir para você que você fale você já falou dessa sua construção, acho que já falou bem dessa construção da imagem corporal sua. E nesse durante, uma coisa que me chamou a atenção foi, além da integração que você falou com o ambiente, sim, com o cenário que a gente construiu. Vamos lá naquele quintal. No quintal, né? Nosso estúdio, no espaço do estúdio, que é o quintal, o estúdio externo e o estúdio aberto, o estúdio fechado, que é o estúdio propriamente dito. O que me chamou a atenção foi o quanto você estava à vontade com você mesma lá. Né? Além das nossas provocações, né? Das provocações que eu faço, que a gente faz durante o processo, mas você estava muito à vontade. E eu queria que você falasse isso já criando uma conexão, com o depois da fotografia, que o que me surpreendeu também foi como você ficou feliz e satisfeita em se ver nas fotografias, né? Assim, então foi um outro momento extraordinário, porque isso não acontece sempre, né? Às vezes tem surpresa, a pessoa fica olhando, que um peito tá assim, um peito tá assado, que não sei o que tem lá, e você estava olhando você estava de outra forma, o seu olhar era outro, né? Que você comentasse um pouco sobre isso. Como o Heitor coloca, né? Esse lugar da provocação e esse durante. Quando você se permite estar nesse lugar, sentir esse lugar, viver essa fotografia, né? Como ele conta a história do que é a narrativa das professoras, né? Entre o intervalo e outro. Né? É como se a gente, em determinados momentos de nossa vida, a gente vestisse roupas. Ou tirasse roupas, né? Que eu digo que, para mim, foi tirar-se roupas.
E aí, assim, esse lugar da provocação, esse lugar de tirar essas roupas. E foi como eu me conectei com essa ideia da própria fotografia, né? Com essa ideia desse quintal, desse estúdio interno, desse estúdio externo. E, assim, eu lembro que o momento, né, que eu tava no meio das plantas, eu lembro muito porque esse filme, ele é muito marcante a nível emocional, afetivo, ancestral. Eu lembro muito do... Eu tava no meio das plantas e surgiu uma espada, né? Que é um lugar super revelador. Sempre surge alguma coisa muito interessante ali. Então, assim, surgiu uma espada. E aí eu tive a memória muito afetiva do filme que eu tinha assistido recente, que foi Mulher Rei, como eu havia comentado. E aí eu tava no meio das folhas, eu disse, nossa, que merece uma foto. E já foi quase no final. E aí eu disse assim, eu segurei a espada. E a energia de segurar aquela espada, a energia de sentir que eu era parte, ou que eu fui parte, ou que eu sou fruto daquelas mulheres também que se tornaram grandes guerreiras, né? Eu segurei a espada, assim. E aí eu tava ali naquele lugar, em meio à vegetação. Mas foi uma troca de energia. Foi essa relação do que é físico, concreto, né? Pensar numa fotografia, mas o que essa fotografia ela pode provocar. Foi como você colocou, Heitor. O depois, quando eu me vi, eu não estava preocupada se estava torto, não estava torto, né? Se estava bonito, não estava bonito. Eu estava pensando no que eu consegui trazer de mim, dessa memória, desse meu eu, desse meu corpo. Eu lembro que a foto com essa espada, né? Eu estava segurando ela, um momento segurando ela com as duas mãos, o outro momento apoiando ela no chão. Então, assim, me trouxe várias memórias. Pensar de que o quanto nós mulheres, a gente carrega essa força dentro da gente. A gente já é guerreira só de estar nessa sociedade que a gente vive. E aí, essa construção desse eu, dessa imagem, dessa sensação, desse pós, eu não estava preocupada em vai ficar torto, não vai ficar torto, vou dar risada, não vou dar, vou ficar séria, não vou ficar. E assim, eu só estava pensativa e reflexiva no que eu poderia extrair de mim. Tanto que a gente saiu de uma área externa, né, que eu tive essa fotografia, a gente entrou, foi pro estúdio interno, fiz as fotos sensuais de lingerie, com meio arrastão, bem assim, provocativas, né, com essa ideia da sensualidade, do sensual também. Que também foi de propósito, essa ideia do lingerie. Isso, surgiu até, né, no meio, eu levei até o corpete, né? Mas aí já não estava tão interessada. Aí veio o Heitor e Nildes provocar mais uma vez, né? Bota o corpete. E aí bota o corpete. Vamos botar o corpete. Corpete vermelho. Aí Nildes já arrumou umas almofadas, puxou um tapete. A pessoa é própria da criatividade. E aí surgiu essas outras fotos, olha né? Aí, que uma dessas está aqui, nossa, coincidentemente apareceu aqui. Surgiu essas fotos e outras que a gente se ver nesse lugar também que a gente se pertence à sensualidade, né? Que a gente é desse lugar sensual. Então, assim, eu não estava preocupada se tinha um sinal, que tinha uma marquinha, que tinha uma manchinha. Eu só queria me ver, eu só queria me sentir. Como eu digo, me sentir e ser parte disso. O que foi o que eu consegui. E dentro, né, quando eu lembro que um momento, assim, eu trouxe algumas fotos. Eu falei, nossa, a gente fez estudo de foto. Aí, então foi, aqui só é um cartão de memória, falta o outro. Eu falei, nossa. E aí ele falou, você foto da máquina de Nildes. Eu, gente, tem mais coisa ainda. E aí quando eu fui olhando as fotos, assim, me deu aquele lugar de sensação, uma emoção que você não sabe explicar, no sentido de se sentir dona de si, se sentir satisfeita, saber quem é esse lugar, quem é seu corpo, como o seu corpo é isso, né? Porque a gente tem muito a ideia do que a sociedade diz sobre o nosso eu. E eu me permitir ver quem é o eu, quem sou eu diante do meu corpo, não do que os outros dizem, né? Não do que os outros simplesmente acham que é belo ou que não é, o que é padrão que não é. Eu me permitir estar nesse lugar, de me ver no lugar sensual, de me ver no artístico, de me ver no olhar provocador. Eu lembro que uma das paredes, né, já foi no finalzinho, só tinha um voal preto, algumas adereços que Nildes, ela sempre muito criativa, ela sempre nesse lugar de trazer alguma coisa interessante. Eu montei umas fotos que foram as últimas fotos, já cansada, e a gente acabou até rindo junto. Nossa, agora que já está todo mundo cansado, que a gente lembrou que a gente nem tinha se alimentado, as fotos ficaram também tão interessantes quanto as primeiras fotos, que tinha inicialmente um roteiro e que depois a gente percebeu que a gente não seguiu propriamente dito esse roteiro.
Eu quero voltar a fazer aquelas fotos ali, as últimas, aquelas do preto. Do voal. Então, assim, já foi todo mundo cansado, já era o momento de sair. Não, para aqui um pouquinho, faz uma foto. E eu já tava ali, tinha umas fotos que parece até que eu tô muito séria, sisuda, mas não estava. Eu tava com muito tom de humor, a gente já tava rindo ali, né? O voal puxava, a gente puxava pra um lado, puxa pra cá. Aí, Nildes, vocês não vão parar pra comer? Daqui a pouco a gente para, a gente já tá acabando. E aí, assim, foi esse processo memorável, esse durante que eu me deixei e o depois que foi o me ver, né? Me perceber dentro daquilo. Esse não olhar de beleza propriamente dito como um padrão, mas se sentir dentro do seu eu, dentro do seu belo. Cada um carrega a sua própria beleza. E eu acho que quando a gente se permite sentir-se, estar-se no nosso corpo, a gente se encontra dentro dessa conexão, né? Essa foto que passou até agora foi uma das fotos que eu escolhi o roteiro exatamente como eu queria me sentir quando eu vi a primeira foto, né? E aí depois eu consegui fazer as fotografias com a planta, né? E eu consegui me sentir nesse lugar afetivo, nesse lugar de que eu também pertenço, da que eu também faço parte. Então, assim, é processo, é memorável. Eu acho que todas as mulheres, dentro das suas N construções sociais, N construções emocionais, ela tem que fazer parte desse eu, dessa vivência, dessa narrativa, né? Não é tanto que tem esse nome de narrativa. É um antes, um durante e um depois. E surgem outro depois, né? Outros momentos. Tanto que, assim, eu disse, Heitor, que eu anseio por esse momento de estar com Alda, né? A gente, em momentos diferentes, idades diferentes, em vivências diferentes, a gente compartilha dos mesmos sentimentos ou das mesmas emoções, de modo geral. Nessa pegada aí de pensar memória e de pensar narrativa, tem uma coisa importante, assim, que é a ideia do esquecimento, né? Tem coisas que a gente esquece. E a provocação é uma provocação para a gente pensar também. A gente esquece coisas que a gente precisa esquecer e também, às vezes, esquece coisas que a gente precisa lembrar, né? E eu acho que um movimento que é interessante, que vem sendo feito pelo Fotografias Narrativas, que, assim, eu sempre volto a pensar assim, poderia ser qualquer outra arte, né? Podia ser a dança, podia ser a música, né? Poderia ser o teatro, poderia ser as artes plásticas. A ideia é que você entre no movimento, entre uma dinâmica que faça com que você se componha, se integre, que você lembre aquilo que precisa lembrar. E eu acho que é um movimento que não é só um movimento de moda. Hoje é um movimento necessário, né? Essa ideia de retomar a trajetória, de retomar a história, é um movimento necessário para a gente se autoafirmar, né? Enquanto pessoa, enquanto comunidade. E eu queria retomar também uma questão que você trouxe no roteiro, que é essa questão de prestar conta ao outro, né? De prestar conta ao outro, que, para a gente finalizar, acho que é importante conversar um pouco sobre isso, que é um desafio também, essa ideia de que, bom, às vezes você pensa que vai fazer uma live e vai fazer o ensaio para o outro, para outra pessoa. Você já trouxe isso, você fala o tempo inteiro que isso tem muito feito para você, para autorrealização. Mas se pensa muito, eu vou postar na internet, vou fazer o ensaio para poder postar na internet. Eu vou fazer um ensaio porque... Mas parece que é sempre uma prestação de conta para o outro. E a ideia ela se fortaleceu do Fotografias Narrativas pela a narrativa, a base dela é uma explicação de si para si mesmo, assim. Você está buscando se explicar muito mais para você do que para outro. O movimento é esse, assim, vem cá, quem é que eu sou nesse momento, né? Para onde é que eu vou nesse momento? E aí tem mulheres de 25, de 30, de 40, de 50, de 60, tem esses intervalos, né? E o gostoso desse processo, para mim, é você ouvir como as pessoas passam a se explicar a partir da fotografia, a partir do ensaio. Volto a dizer que a provocação poderia ser outra, poderia ser o cinema, nesse momento está falando da fotografia, que é a nossa experiência, essa explicação de si, né? E você coloca uma coisa interessante, que assim, nem sempre a gente está por cima o tempo inteiro, nem sempre está se aceitando, né? Assim, nem sempre me acho legal, mas na maior parte do tempo me acho, né? Eu me acho.
E não me acho poder prestar conta a outro, né? É uma questão para prestar conta. Fala um pouco dessa aí, para a gente começar a caminhar para encerramento da live. Desde já, é bom esse lugar da provocação. Mais uma vez, o lugar da provocação. Eu lembro que quando eu comentei com o Heitor, eu disse que eu queria fazer fotos com o meu cabelo natural. E, mais uma vez, eu estou nessa live com o cabelo natural. Por que eu estou trazendo essa ideia do cabelo? Essa ideia que o quanto pensar cabelo e cabelo crespo, que as pessoas gostam de classificar as coisas, eu gosto de pensar a ideia cabelo. Pensar de que a gente precisa parar de querer justificar ou de querer esse lugar de cobrança mesmo, de ter que mostrar para o outro. Eu lembro que eu comentei com o Heitor, né, que acho que eu só postei uma foto, foi 2 até, não por vergonha, não por medo, mas no momento certo, tanto que assim, eu tenho rede social e tudo, mas eu não tenho essa cultura de postar muitas fotos, mas no momento que eu me sinto provocada, não porque alguém me provocou. Porque prestar conta a gente já tem muito na sociedade, né? A gente já tem que prestar conta socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando. Eu digo que eu já sou um corpo que eu já chego provocando o próprio movimento, né? Sou uma mulher preta, gorda, tenho meu cabelo crespo, gosto de ter vivências, né? Aqui nesse momento, a gente gravando, eu disse assim, eu não consigo ficar quieta, né? Porque eu acabo falando com o corpo todo, porque eu sou essa pessoa, eu me expresso. E aí, assim, a gente já vive muito desse dar conta, desse prestar conta. E quando a gente se permite não viver essa cobrança, a gente entra no nosso lugar. A gente sabe o que a gente já é, a gente sabe o que a gente precisa estar, a gente sabe o que a gente precisa ser, ou como a gente gosta de ser também. E aí eu lembro que eu disse a Heitor em alguns momentos que tem dia que a gente não tá bem. Não estou conectada, não estou me achando bonita, não estou me vendo, não estou me sentindo. Boto uma roupa, tiro um cabelo, destrança, alisa, mantém crespo. E tem dias que eu vou estar muito bem. E o dia que eu não estiver bem, tá tudo bem também. Porque esse lugar do trânsito, esse lugar do você se movimentar, a gente não é um corpo parado, a gente é um corpo em movimento, é um corpo social, é um corpo político, é um corpo mulher, é um corpo homem. A gente é um corpo. A gente é esse lugar de se conectar e de se reconectar. Então, assim, às vezes postar uma foto na internet ou não postar, a gente tem que estar com o nosso eu muito bem resolvido. Por quê? As provocações externas, elas vão vir. Elas estão aí, né? E as pessoas estão muito configuradas naquela ideia do que... vamos todo mundo se expressar, a internet agora é um lugar de grande expressão. Mas qual o tipo de expressão? A gente não sabe quem está atrás daquela imagem, quais são as emoções, quais são as vivências que aquela imagem ou que aquela pessoa, né, por detrás daquela imagem está. Então, assim, quando você se propõe a colocar uma fotografia, seja ela com roupa, sem roupa, um no artístico, uma foto, sei lá, do seu próprio celular, uma foto com um padrão profissional, você tem que estar bem com o seu eu. Porque o que vier de provocação daquele lugar, daquela imagem, você não vai se preocupar muito. Porque você sabe o que você botou ali, porque você queria colocar e onde você estava dentro dessa colocação. Então, assim, tá tudo bem um dia que a gente não está bem também. Porque nem tudo vai ser feito de 100%, mas também nem tudo é feito de 0. A gente sempre vai estar nesse lugar de transição, de movimento, de se ver e de se rever, né? A gente se movimenta dentro desse mundo social, desse convívio social, e esse próprio social que o nosso corpo ele também representa para uma sociedade como um todo. Pois bem. A gente vai caminhar agora, então, para o encerramento dessa live do Fotografias Narrativas, já anunciando que teremos uma roda de conversa. A roda de conversa do Fotografias Narrativas está acontecendo nos bastidores. Já tivemos 2 encontros, de Fotografias Narrativas. Né? Tivemos no Festa e tivemos um outro na casa de Edna Jara, que é uma das narradoras e uma das participantes do projeto Fotografias Narrativas. E essas rodas de conversa estão rendendo, né? Nessa última teve a participação de 2
2 homens, né? O Nando não pôde participar, né? 3 comigo, né? Eu conto como homem, né? Nando não teve como participar desse processo, não foi convidado. Mas teve 2 esposos participando e foi interessante. Eles se posicionaram durante nas conversas, né? Porque é ver as esposas, né? As companheiras falando da relação, né? Falando como é que é e tudo mais. Então foi muito interessante e nós teremos um terceiro encontro agora, um terceiro momento de roda de conversa com as mulheres, bastidor, mas teremos essa semana, se tudo der certo, né, uma roda de conversa com as 3 mulheres. A proposta é que seja Kátia, Alexandra, volto a dizer, e Alda, né, são idades diferentes, são contextos, são professoras, né? E tem um negócio de professor aqui, professor aparece aqui nesse negócio. Tem um negócio de uma relação, um envolvimento emocional. Né, com professor e tudo mais, mas está rolando, professora. Dá até para fazer um bate-papo um dia só professora, né? Como é que é esse negócio aí para poder... Porque tem um corpo da sala de aula, né? E tem um corpo, né, lá no estúdio, que a gente pode pensar nisso depois. Tem isso, exatamente. Então vamos finalizando aqui com o Fotobiografias Narrativas e vou pedir para que você faça, agradecendo de novo a participação de Nildes Oliveira Silva Gomes, que a gente espera que ela, né, faça participação, né, online aqui no Fotobiografias Narrativas, porque a gente só ouve a voz de Nildes, né, como vocês ouviram a poesia na voz de Nildes, né, sempre a poesia na voz de Nildes. A gente precisa ver um dia Nildes conduzindo. Estou pensando que essa roda de conversa podia ser, né, com Nildes fazendo a condução dessa roda de conversa. Né? Podia ser interessante. Né? Então é isso. Vou pedir que você faça as suas considerações finais para a gente encerrar essa nossa live. Eu vou fazer como eles gostam de fazer, uma provocação. Anseio por algum momento Nildes estar nesse lugar e uma de nós, quem quer que seja, as meninas que fizeram parte da fotografia, né, esteja nesse lugar de Heitor fazendo as provocações. Tá? Minha provocação, meu desafio. Anseio que um dia ela esteja aqui, trazendo as memórias delas, a relação dela com a imagem, com o eu, com a fotografia de modo geral. E onde está esse lugar de Heitor, né? Ele vai estar só de ouvinte. Lá no lugarzinho dela sentado. Uma de nós, né? Que fez parte desse processo de construção. Que querendo ou não virar mais uma memória, né? Quando a gente, principalmente, vem fazer essa live, eu ainda vou reverberar essa emoção de estar aqui por muito tempo. Em outros espaços, em outras vivências, em outras experiências. Espero que não demore essa oportunidade de estar com as outras meninas, com as outras, né, que fizeram parte, que fazem parte desse processo, porque eu acho que a gente vive experiências, então ela não vai viver, ela não vai se encerrar. Eu acho que é um processo contínuo. Né? Então, por isso eu digo assim, já tô fazendo uma provocação. Nildes, te espero aqui. Tá nesse lugar de quem tem que estar também respondendo. Kátia, espero. Eu gosto muito de utilizar isso. Meu nome é Kátia, pode ser Kátia e espero. Então, assim, espero Nildes nesse lugar. Heitor nos bastidores, só ouvindo, né, as nossas provocações e Nildes aqui também respondendo. Mas desde já agradecer ao espaço aberto a esse momento, né? Agradecer a Nildes, agradecer a Heitor, ao estúdio, à família, porque eu digo que fazer fotografias com Heitor, não é só as narrativas, é a família, de modo geral. Quem, né, já fez parte, quem faz parte, e também quem vai chegar para fazer parte, vai perceber esse lugar quando eu digo as relações afetivas, as relações memoráveis e a família, né? Eu digo por conta desse acolher-se, né? Desse lugar de acolhimento. Então, assim, desde já agradecer o momento, agradecer a oportunidade, agradecer, né, a todos que, de certa forma, participam desse processo voluntário, involuntariamente também, né? E que a gente possa reverberar esse espaço que, mais uma vez, foi aberto e faz-se necessário, principalmente que a gente sai da ideia do que é um corpo padrão, e a gente pensa corpos, e a gente pensa mulheres, e agora também homens, né? Que isso é muito importante. E a gente se sentir nesse lugar, saber que a gente é parte desse lugar. Então, assim, desde já, agradecer, né, a todas, né, as meninas também, que ajudou nesse processo de construção. Porque para chegar a essa caminhada, né, por trás desse processo, houveram-se outras pessoas que também idealizou. Ficou num plano, talvez, idealizador e veio para o plano físico e está vendo isso se realizar. Então, desde já, agradecer a oportunidade mesmo. Sou muito feliz, foi um lugar muito satisfatório.
mesmo fazer parte disso aqui. Fazer parte não, estar parte disso aqui, né? Porque não vai concluir. Eu acho que é algo que se prolonga. Então, gente, boa noite e até o próximo Fotobiografias e Narrativas. Vestida de mim, em nome daquela bela menina do retrato que corria descalça pelas ruas da Bahia, por ter aprendido desde cedo a ser dança, movimento, encenação e folia, eu ando assim, espalho-me, sonho-me, procuro sentir bem de perto o que faz pulsar meu coração. Quero me saber assim, nos detalhes, plena da cabeça aos pés, meus olhos, lábios, seios fartos. Ai, meu Deus, olha que pele, que cor, que cabelo. Eu sou um tudo. Óbvio que às vezes, nas voltas da lua, a maré baixa, viro as costas para o espelho. Às vezes, me pego a ouvir as vozes de não. E num lapso de tempo, esqueço quem sou. Perco-me na multidão, mas a roda gira e vira ciranda, e dentro de mim uma chama faísca, uma moleca grita, vamos incendiar. E assim eu vou, sensual, única, amostrada, encantada, no exercício teimoso de me reconhecer com as tantas formas que encontro de me amar.